Quero deixar aqui meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, e a você que talvez aí nos acompanhe também nesse culto online. Deixar o convite aí para que quando retornarmos aos nossos cultos, você possa cultuar o Senhor conosco ali na Rua Dracena, 184, na Vila Olímpia, né? Por enquanto, nós estamos só online, mas se Deus permitir, logo estaremos ali, no templo da Igreja Batista Nova Aliança, na Rua Dracena, 184, na Vila Olímpia. Nós vamos começar este culto de oração cantando um hino aí, Eu Só Confio no Senhor, né? Tem um versículo em Isaías, capítulo 26, versículo 4, diz assim: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar em um lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar, que não vai falhar. E o céu nublar, né? Nós tivemos aí durante esses dias, né? Uma nuvem de gafanhotos chegando, por outro lado, uma nuvem de poeira, né? Aí obscurecendo o sol, como alguns disseram aí, em várias partes do mundo, essa nuvem de poeira, assustando, né, os agricultores aí, a nuvem de gafanhotos. Mas a palavra de Deus diz aí que nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna, né? E aqui diz assim: posso confiar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Que você possa confiar aí no Senhor, sabendo que Ele não vai falhar, né? Tem um outro cântico que também fala sobre confiança, que, baseado em Provérbios 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Deixa eu ver se eu vou conseguindo. Só, acho que não vai dar. Ele é um corinho antigo, diz: só confiar, estou aprendendo a confiar, estou descobrindo que nele há poder, estou confiando em Cristo. Um daqueles cânticos que hoje em dia geralmente não tem sido cantado em nossas igrejas, né? Mas que tem uma mensagem
maravilhosa que fala da confiança, né? Que você pode confiar no Senhor. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro, na carta, né? De 1 Tessalonicenses. Nós vamos começar aí uma série de estudos falando sobre vivendo na esperança, certo? E hoje nós temos aqui no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses aí, a verdade, né, sobre o poder de uma viva esperança. Versículo 1, né, do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses diz, nós vamos ler até o 10, né? Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vivendo na esperança, no poder de uma viva esperança, né? Sabe, quando você vai viajar, você geralmente precisa confiar, né? Você quer sair de um determinado lugar e chegar até um destino, né? E você tem a esperança de chegar lá, né? Então, você ao entrar, por exemplo, num ônibus, em um avião, você está, de certa forma, confiando naquele motorista do ônibus, né? No piloto daquele avião, de que ele vai, né, conseguir chegar ao destino, levando você em segurança. Então, as pessoas que têm esperança de chegar até o destino, apesar dos riscos, rumo aos céus. E nós confiamos em Jesus, né? Eu espero que você confie em Jesus para chegar até esse destino aí, né? A esperança, alguém disse, é como você ouvir a melodia do futuro, né? Ouvindo essa melodia, e a fé é você poder, como disse aí, né? Acho que foi Rubem Alves, dançar nela. Então você confia naquilo e você é a ponto de dançar, né? Não que eu quero que você dance, não estou estimulando nada disso, mas você ouvir uma melodia, ouvir uma música e poder se alegrar com ela, sabendo que aquele fato é certo, né? Aqui em 1 Tessalonicenses, né, uma viva esperança, ela experimenta, né, o evangelho com o poder do Espírito Santo. E aqui é interessante porque a pergunta que nós fazemos a você, você confia no evangelho ou você confia em preceitos morais somente? Sabe, existe uma série de ideias sendo pregadas por aí, né, sendo ensinadas. Eu tenho visto agora que a febre do momento agora é você passar por um treinamento, né,
debaixo aí da autoridade, né, de um coach, né, que vai treinar você, vai inspirar confiança em você, nesse sentido. Agora, você confia no Evangelho ou você confia em homens, em preceitos morais, né, que estão sendo ensinados por aí, né? Olha o versículo 5, diz assim: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Sabe, nós temos essa vertente aí de pessoas seguindo hoje aí, né, o ensinamento de alguns homens, né, que trabalham aí com a neurolinguística, né, trabalhando, eu tenho visto algumas pessoas falando até de um fundo psicológico por trás de todas essas coisas, no sentido de motivar as pessoas, né, trazendo a elas aí para a realidade, segundo dizem alguns, né? Agora, quando você olha aqui para a palavra de Deus, o Evangelho, ele tem poder de transformar vidas, né, de fazê-las confiantes quanto ao futuro, enfrentando as dificuldades, lutando, batalhando em meio às dificuldades. E aí a minha pergunta é: você sente o poder do Evangelho? Aqui o apóstolo diz que o nosso Evangelho veio, né, a vós, não somente em palavras. Uma coisa é você fiar-se em palavras, confiar em palavras, né? As palavras podem até motivar você em um dado momento, mas a pergunta é: elas vão transformar a sua vida? Elas vão fazer diferença na sua vida? E talvez eu possa até mudar a pergunta: o Evangelho está mudando você? No versículo 3, ele fala assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. A sua fé é operante, né? Ela é atuante. Deus tem usado você para alcançar outras vidas, para ajudar outras vidas, para mudar outras vidas, né? Se você realmente tem o Evangelho trabalhando em sua vida, né, com poder, ele vai fazer com que a obra da sua fé seja eficaz, atue na transformação também de outras pessoas, seja um instrumento nas mãos de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Mas aqui no versículo 3 ainda fala o seguinte, que quando você é movido pelo poder do Evangelho, né, o seu amor trabalha, atua, opera a bem, né, de outras pessoas. Não somente da sua vida, mas de outras pessoas também. Fala assim, lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Então, a fé é operante, o amor também, e ele continua dizendo o seguinte, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, você vê o seguinte, em meio à pandemia, né, nós temos ouvido falar de pessoas que às vezes têm até abandonado a fé, sabe? Não sei se deu um momento de desesperança, de achar que não vai muito longe, né? Que não vai conseguir vencer a situação e de repente tem abandonado a fé, né? Eu fui outro dia comprar algumas coisas num varejão, né? Lá, frutas, legumes, e uma pessoa estava falando, mas aquela pessoa estava na igreja e agora está aí dançando e pulando e fazendo tudo isso aí, né? Sabe, é no momento de sofrimento que você vê realmente em que a pessoa confia, né? Se ela confia realmente em Deus ou confia em outras coisas. E aí, quando a pressão vem, quando aquilo aperta, ela não suporta e abandona. Aqui é interessante porque fala assim da paciência e da esperança.
aquela pessoa que tem aquela esperança paciente no Senhor e de que o Senhor vai mudar toda essa situação, sabe? É importante que você entenda isso, que uma viva esperança experimenta o poder do Evangelho, ou o Evangelho com poder e poder do Espírito Santo de Deus aí atuando na vida da pessoa e através da pessoa também. Uma coisa importante ainda em 1 Tessalonicenses é que uma viva esperança, ela segue Jesus em meio ao sofrimento com alegria do Espírito Santo. Sabe uma coisa interessante aqui, né? Ainda baseando aí no versículo 5, diz assim, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que quais fomos entre vós, por amor de vós. Sabe, você sabe que tipo de homens, né? Paulo está falando aqui, né? Eram eles. Pessoas que realmente tinham fé no Senhor. Jesus, ele disse assim, né? Ele fala assim, como bem sabeis, quais fomos entre vós. Ou seja, aquelas pessoas puderam conhecer o apóstolo e os irmãos que o seguiam, que eram realmente seguidores do Senhor Jesus, né? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos 17, o livro de Atos, capítulo 17, vamos ler aqui 2 versículos, versículos 4 e 5. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Veja que situação aqui, né? Que sempre houve perseguição, sempre houve pessoas com essa intenção maldosa, mas Paulo, Silas e aqueles irmãos se portaram de maneira varonil, né? De maneira honrada, digamos assim, de pessoas que realmente serviam o Senhor. E é interessante assim, porque os cristãos, eles não batem em retirada diante do sofrimento, né? Você veja aqui, se você continuar lendo esse capítulo, eu não vou ler esse capítulo 17 todo aqui, mas tem depois a grande pregação de Paulo ali aos atenienses, né? E toda a palavra de Deus, você vê aí que eles... que o resultado, né? Quando você tem pessoas que realmente servem a Deus, quando você olha... Aqui você vê os bereanos, né? Que estavam ali procurando na palavra de Deus para ver se aquilo era da maneira como estava sendo ensinado, né? Mas eu queria destacar aqui, no versículo 13, que diz assim, Atos 17, 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram, né, as multidões aí, desculpe. Então, você vê, né, como Paulo está pregando, como Silas está pregando, vem a perseguição, eles não fogem, né? A pregação é contínua. Os irmãos de Tessalônica escutam lá que Paulo e Silas estão pregando e vão até lá também, né? Nesse sentido. E aí a minha questão aqui, né, voltando lá para 1 Tessalonicenses, é que você pode observar a vida do apóstolo Paulo, daqueles irmãos, como fiéis servidores do Senhor Jesus Cristo. E aqui, será que você pode falar, né, um pouco sobre a sua fé? Ou a sua fé pode ser comentada por aqueles que estão seguindo você? Ou você pode observar a fé daqueles, né, a quem você está seguindo? No versículo 6 aqui de 1 Tessalonicenses, diz assim, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação,
com gozo do Espírito Santo. Veja, eles se tornaram imitadores do apóstolo. Então, quer dizer que aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo, eles estavam fazendo também. Né? O apóstolo Paulo era fiel ao Senhor, eles também estavam procurando ser. O apóstolo Paulo estava servindo ao Senhor, eles também estavam procurando servir ao Senhor. Algo interessante também no versículo 7 diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Eles imitaram Paulo. Paulo foi exemplo para eles. E agora eles são exemplo para outros irmãos e irmãs em Cristo. Como diz aí o versículo 7. No versículo 8 diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar em coisa alguma. Ou seja, a palavra do Senhor, né, se espalhou, a fé desses irmãos se espalhou de tal maneira que o apóstolo Paulo já não precisava recomendar mais aqueles irmãos, porque eles já se tornaram conhecidos como servos fiéis do Senhor. Sabe, qualquer um pode ter alegria nos tempos bons. A dificuldade, né, é você ter alegria quando as coisas não vão bem. Como diz aí, né, nós vimos aí no versículo 6, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo, com alegria do Espírito Santo. E eu vejo assim, né, como é que está você durante esses dias? Eu confesso, né, aos irmãos que é difícil, tem momentos difíceis, né? Hoje aí, por conta da minha esposa que precisava fazer um exame, né, eu a levei até uma clínica, eu não podia entrar, né, tinha que esperar lá fora. Eu via, né, as ambulâncias ali do pronto-socorro municipal conduzindo pacientes, doentes, até essa clínica para serem submetidos a um exame. E fiquei, de certa forma, impactado por uma senhora que chegou ali, um balão de oxigênio, né? E o enfermeiro até falou com aquele pessoal da clínica que eles não poderiam demorar, porque senão ele precisaria pedir um outro cilindro de oxigênio, né? E você vê a situação, né? Alguns dizendo aí que é mentira, que a pandemia é só um jogo político, mas você vê pessoas partindo para a eternidade, pessoas sofrendo, né? Pessoas próximas, né? A minha irmã trabalha no hospital e um dos colegas de trabalho ali, acometido por Covid, partiu para a eternidade, né? E isso aí, irmãos, né, mexe com cada um de nós. Mas o fato é que, mesmo triste por um lado, podemos nos alegrar por outro, porque há uma promessa de Deus para cada um de nós. A promessa de vida eterna nos céus, de um lugar que Deus está preparando, que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E isso que nos traz alegria, né? Como cantávamos antigamente, o gozo do Senhor a minha força é. A alegria do Senhor é que é a minha força para passar por esse momento difícil. E eu espero que seja isso a realidade na sua vida, né? Mesmo que você tenha passado por um momento de muita aflição, mas você recebeu a palavra do Senhor com a alegria do Espírito Santo em seu coração. Porque é isso que vai sustentar você nesses momentos difíceis. Deixe o gozo do Senhor ser a sua força nesses momentos aí difíceis dessa pandemia que nós estamos sofrendo aí, padecendo com ela, né? Você tem o vírus, né? A Covid-19 aí você vê lá no sul a aproximação daqueles gafanhotos que parecem ter tomado um outro rumo agora, né? Mas mesmo que ele não passe pelo nosso território, mas passe pelo território de outra pessoa. E lá nós temos irmãos em Cristo também. E tanto lá quanto aqui, o gozo do Senhor precisa ser a força daqueles que creem no Senhor, né? Continuando aqui, né, uma viva esperança, ela troca falsas promessas
por um Deus fiel. Tá? Ela não confia em falsas promessas, mas confia em um Deus que é fiel. Sabe? Ela se volta dos ídolos para Deus. E é o que está acontecendo aqui, ó, no versículo 9, veja lá. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Sabe? Se você pode se lembrar da sua vida antes de aceitar a Cristo, como era, você pode comparar agora. Antes você seguia a um ídolo, a alguma coisa lá que nem sei o que é, mas que não tinha vida, que não poderia fazer nada por você. Mas agora você serve ao Deus vivo e verdadeiro. Em Atos 14, livro de Atos, capítulo 14, versículo 15, e dizendo: por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. É interessante aqui, né? Você vê aqui os apóstolos, né? Os apóstolos Barnabé e Paulo, que rasgam suas vestes, saltam para o meio da multidão, clamando, porque vocês continuam acreditando naquilo que não pode salvar você, que não pode fazer nada por você, né? Deixe esses ídolos, deixe essa coisa aí que não pode fazer nada para você e volte-se para o Deus vivo e verdadeiro que pode mudar a sua vida, porque ele tem poder para fazer isso, sabe? Então, a pessoa se volta para Deus, né? Servindo a um novo mestre, como diz aí o versículo 9, de 1 Tessalonicenses, né? Agora estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro. E quando você se volta para Deus, você adota uma esperança diferente. Você espera uma esperança diferente. Você espera uma coisa diferente, como diz aí o versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho. Ou seja, nós que cremos no Senhor Jesus, esperamos o Senhor Jesus dos céus, né, que voltará para buscar a sua igreja. Diz: a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Né? Ou seja, você tem uma nova esperança, uma viva esperança. Né? Como é que você acordou hoje? Você diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Sabe, a tendência, na maioria das vezes, é ficarmos olhando para as dificuldades, para o que acontece nesse mundo. Não estou dizendo que você não deva se cuidar, tomar toda precaução, mas eu estou querendo dizer que a cada dia, quando você acorda, você espera um Senhor ressurreto que prometeu voltar para buscar a sua igreja. E diante disso, você diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que você possa confiar nesse Deus vivo e verdadeiro e alimentar no seu coração a cada dia essa nova esperança, essa viva esperança aí, né? Como ele diz aqui: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que você espere a cada dia o Senhor Jesus, né? Isso aí certamente alegrará o seu coração. Nós vamos passar agora a um momento aqui de oração. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar aqui o meu celular, né? Teve um probleminha aqui, mas se Deus quiser nós vamos conseguir aqui. Isso. Então, a irmã Alessandra pediu oração pela salvação da sua família e pela sua saúde, para que Deus possa conduzir as coisas, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós nos unimos agora em oração juntamente com a irmã Alessandra, que pede pela salvação da sua família, Senhor Deus. Nós continuamos orando junto com a nossa irmã,
acreditando que o Senhor há de trabalhar naqueles corações, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, e da necessidade de entregar suas vidas a Jesus como Senhor e Salvador. E, Pai, tem misericórdia da tua serva, irmã Alessandra, que está tendo alguns problemas de saúde, foi atendida, Senhor Deus, aqui pelos médicos. Nós pedimos que o Senhor dê sabedoria aos médicos para que possam conduzir a filha do Senhor, a serva do Senhor, a um tratamento de acordo com aquilo que ela precisa em seu corpo, Senhor Deus. O Senhor possa estar acompanhando a serva do Senhor nisso, repreendendo essa enfermidade e fortalecendo a saúde da serva do Senhor. Nós oramos por isso, já agradecidos e confiados no nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui a irmã Silvana, agradecendo a Deus porque o Pedro, seu filho, está completando 32 anos. Ela pede para que Deus o abençoe, que os planos possam estar de acordo com a vontade de Deus, os planos dele, né? Que ele possa retornar à fé. Minha irmã diz que a família é o seu tesouro e ela sabe em quem tem crido, e ela está certa de que ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Amém, irmã Silvana? Vamos orar, sim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós nos unimos agora à serva do Senhor, a irmã Silvana, agradecendo, Senhor Deus, pela vida dela, do seu esposo, irmão Ailton, pela vida, Senhor Deus, do Benjamin, da Bia, e agora em especial da vida do Pedro, Senhor Deus, que completa 32 anos. A semente já tem sido lançada nesse coração, ele é conhecedor da tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar trabalhando no seu coração, para que essa semente ali plantada possa germinar, possa dar frutos, Senhor Deus, a ponto dele retornar à fé, como a mãe aqui, a irmã Silvana, tem pedido. Então, Senhor Deus, abençoa a vida dele, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida. A irmã pede para que os planos dele sejam planos que estejam de acordo com os planos do Senhor. Então, nós pedimos que o Senhor dirija isso em tudo, Senhor Deus, a bem da vida dele, da sua esposa, e que realmente eles possam sentir o mover do Senhor na vida deles, e eles possam voltar ao caminho do Senhor. Continua abençoando a irmã Silvana, irmão Ailton, protegendo o Senhor Deus a cada dia, a cada instante. Abençoa o Benjamin, sua esposa também, a Beatriz, seu esposo. Dirige a todos eles. Pai, nós oramos por isso, já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Nós temos um pedido aqui da irmã Laide. Ela pede por si, por toda a sua família, agradece a Deus também, né? Que Deus sabe cada problema, a vida espiritual, e que pela salvação também de alguns, da sua família, né? E que Deus abençoe todos nós. Vamos orar, irmã Laide, então? Senhor nosso Deus, nossa igreja, somos gratos ao Senhor. É muito bom ver a serva do Senhor servindo ali, cantando os louvores, cumprimentando os irmãos a cada dia com versículos bíblicos ali no grupo coral. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da serva do Senhor, pedindo que o Senhor continue abençoando a sua saúde, dando alegria, Senhor Deus, ajudando a cada momento, e dando alegria de ver os seus familiares que ainda não são salvos, se convertendo ao Senhor Jesus. Pai, proteja os seus familiares, dirija também a cada um, que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Continua conosco, ó Pai, oramos por isso, já agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Nós temos aqui também o pedido da esposa, né? Ela mora aqui perto, né? O nome dele é Celso. Ele teve um AVC e ele está na UTI. E pela amiga da da Júlia, né? Que perdeu o pai, né? O nome da amiga da Júlia é Bruna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, quero agradecer, Senhor Deus, pela vida e saúde da minha família, pela
saúde da Patrícia, Senhor Deus, minha esposa, da Júlia, da Franciele, do Gustavo, Senhor Deus, dos nossos que estão aqui na região e lá na região do Paraná também, Senhor Deus, que o Senhor segue os de cuidado, Senhor Deus, de proteção, essa pandemia, o Senhor possa estar protegendo, Senhor Deus, os nossos entes. Pai, pela vida do céu, Senhor Deus, eu fui socorrido ali pelas pessoas. Tem misericórdia da vida dele, Senhor Deus. Nós não sabemos os planos do Senhor, mas pedimos, Pai, que o Senhor esteja restaurando a sua vida, a sua saúde, que ele possa, Senhor Deus, se ainda não entregou sua vida a Jesus, ouvir do Evangelho, vir a crer no Senhor Jesus e, de acordo com o plano do Senhor, tendo a sua saúde restaurada também, Senhor Deus. Nós nos unimos também com a amiga da Júlia, a Bruna, Senhor Deus, que perdeu seu pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor, que é o Deus Consolador, possa consolá-la e a todos os seus familiares também diante dessa ausência, Senhor Deus. Trabalhe na vida dela, Senhor Deus, sua fé, e possa buscar no Senhor força para passar por esse momento difícil, ó Pai. Continua, Senhor Deus, conosco, nos abençoando aqui. Nós oramos por isso, já agradecidos e confiados no nome de Jesus. No nome dele oramos. Amém. Nós temos aqui o pedido da irmã Flávia, que pede pela salvação dos seus familiares. Né? O irmão Eduardo também pede pela salvação da sua família, pelos projetos de moradia do Lucas e Natane e pela sua saúde. Então, nós vamos unir esses dois pedidos e vamos terminar também em oração, né? O nosso culto. Ok? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos nesse momento nos unir em oração com os pedidos do irmão Eduardo e da sua esposa, irmã Flávia. Eles pedem pela salvação dos seus familiares, Senhor Deus. O Senhor é conhecedor de cada um que ainda não tomou uma decisão lá de Cristo. Pedimos que eles possam receber, Senhor Deus, a palavra do Senhor, que alguém possa ser usado como instrumento pelo Senhor para levar o Evangelho até eles possam ouvir, possam se arrepender dos seus pecados, converter ao Senhor Jesus, confiando nele para o eterno. Tem misericórdia, Senhor Deus, salva esses familiares, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, pedir pela saúde da irmã Flávia. Nós somos gratos, Senhor Deus, como oramos no culto anterior, pela saúde da irmã Oswaldina, como o Senhor tem cuidado dela, continua abençoando a serva do Senhor ali, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, também a saúde do irmão Eduardo. Cuida, Senhor Deus, do servo do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a cada um deles. E abençoe, Senhor Deus, a vida do Lucas e da Natane, esse casal que confia no Senhor, e os seus planos de moradia, Senhor Deus, que o Senhor possa abrir as portas, possa encaminhá-los e possa dar tudo certo, Senhor Deus, a bem dos servos do Senhor. Abençoa também a Natália e o Robério, Senhor Deus, cuida deste casal, servos do Senhor, que eles sejam a cada dia abençoados pelo Senhor, ó Pai. E abençoe, Senhor Deus, também os outros irmãos que têm congregado conosco ali, o irmão Alexandre, Senhor Deus, continua abençoando as causas que ele tem na justiça, que elas possam ter resultado a bem do servo do Senhor. Abençoe também, Senhor Deus, a irmã Regina, a sua saúde, as suas causas também na justiça, quanto à sua aposentadoria e tudo mais, que só possa estar à frente disso, Senhor Deus. Abençoe a Gleice também, Senhor Deus, que tem sido uma bênção também ali. Nós somos gratos pela vida dela, pedindo que o Senhor cuide do seu esposo que está lá no Japão. Eu posso estar abençoando a sua vida, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a todos que um dia já passaram ali pela Igreja Batista Nova Aliança, que eles sejam agraciados com a bênção, a alegria do Senhor,
e o Senhor possa mostrar cada vez mais o Deus vivo e poderoso que o Senhor é para a vida de cada um deles. Continua conosco, ó Pai, dirigindo durante esse momento difícil. Que se permitir, então, que nós possamos ter um breve retorno ali, juntos congregarmos no templo da Igreja Batista Nova Aliança, dando louvor, ouvindo a palavra, tendo comunhão uns com os outros. Oramos por isso e somos agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Minha oração é que Deus continue abençoando sua vida, né? E nos próximos cultos nós continuaremos falando sobre essa viva esperança, vivendo aí na esperança maravilhosa que Deus tem nos proporcionado. Que Deus abençoe a todos.